Olá pessoal, seja bem-vindo ao PH 10. Eu sou o Cláudio Barbosa, seu professor de Química. Hoje veremos o método industrial de obtenção do alumínio. Esse alumínio que nós usamos no cotidiano, na fabricação de ligas leves, embalagens na culinária, recipientes de refrigerantes, panelas e outras coisas, são obtidos industrialmente através da eletrólise ígnea do minério bauxita. Guarda isso, o alumínio é obtido através de um processo eletrolítico, através da eletrólise ígnea de um minério chamado bauxita. Veremos como isso acontece. A bauxita corresponde ao Al2O3 com X moléculas de água mais impurezas. Chegando no laboratório, eliminamos as impurezas, eliminamos a água e ficaremos com o óxido de alumínio, Al2O3. O Al2O3 é o que nós chamamos de alumina. Essa alumina é submetida a um calor. Por que calor, professor? Porque se trata de uma eletrólise ígnea, de origem latim. A palavra ígnea significa inflamado. E para inflamar alguma coisa, deveremos fornecer calor à mesma. Então, pegaremos a alumina, que é o Al2O3, forneceremos calor a ela. Esse triângulozinho colocado acima da seta significa fornecimento de calor. Isso aqui é herdado lá das escolas gregas, lá da época dos 4 elementos químicos. Então, o triângulozinho, naquela época dos 4 elementos químicos, lá na escola elementar, o fogo era representado por um triângulo e a gente usa isso até hoje. Muito bem. Então, a alumina, na presença de calor, sofre uma fusão, liberando 2 alumínio, 3+, 3 oxigênio, 2-. Todo esse processo de fusão da alumina é feito dentro de um aparelho chamado cuba eletrolítica. O que seria uma cuba eletrolítica? É um recipiente que resiste ao fornecimento de uma grande quantidade de calor. Haja visto que a alumina é um composto iônico e você já sabe que os compostos iônicos têm um alto ponto de fusão. Então, essa quantidade de calor que a gente fornece para fundir a alumina é muito grande, por se tratar de um composto iônico. E o aparelho que vai resistir a esse fornecimento de calor é a cuba eletrolítica. Então, o processo se dá da seguinte maneira. Pegaremos a bauxita, eliminaremos as impurezas, eliminaremos a água e ficamos com a alumina. Jogaremos a alumina dentro da cuba eletrolítica e fornecemos calor, liberando alumínio +3 e oxigênio 2- dentro da cuba eletrolítica. Ok. Como esse 2 e esse 3 se trata de proporção e não de quantidade, por ser por proporção e não quantidade, colocaremos um íon de cada dentro da cuba, justo porque o 2 e o 3 não é quantidade, é proporção. Como a eletrólise é um processo forçado, colocaremos aqui dentro 2 eletrodos inertes conectados a um gerador. E a função desse gerador é justamente forçar a ocorrência das reações nos cátodos e nos ânodos. Beleza? Então, eletrólise, processo forçado,
e quem força ela a acontecer é justo a corrente que sai do gerador. Não tem como fazer eletrólise sem gerador. Ligado ao gerador, nós temos dois eletrodos inertes. O que são eletrodos inertes? Inerte significa parado. Parado aqui na química é uma coisa que não vai reagir. São eletrodos que não vão participar da reação. Pelo menos essa é a ideia de inércia, de inerte. E geralmente esses eletrodos são feitos de platina e de grafite. Essa platina e essa grafite são exatamente os meus eletrodos inertes. Tá, o gerador ele tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo está conectado a um dos eletrodos. O polo negativo do gerador está conectado ao outro eletrodo. Agora começa a brincadeira. Veja bem, o eletrodo negativo vai atrair o íon positivo, porque cargas de sinais contrários sofrem atração. Então o eletrodo negativo atrai o íon alumínio. Para onde vão os cátions, está o cátodo. Então não esqueça, na eletrólise, cátodo é o caminho dos cátions. E o cátodo sempre vai sofrer redução. Então lá no cátodo está chegando o alumínio mais 3. A função da eletrólise, a corrente elétrica que sai do gerador vai forçar esse íon alumínio a perder essa carga dele. Então a gente faz eletrólise para descarregar os íons que estão presentes no processo. Veja você que o alumínio está carregado com carga positiva. Nós sabemos que carga positiva indica falta de 3 elétrons. A corrente elétrica que sai do gerador vai forçar ele a ganhar esses 3 elétrons que estão em falta. Ele ganha os 3 elétrons, descarrega, virando alumínio 0. De mais 3 para 0, o NOx diminuiu. Por isso que ele sofreu uma redução. Essa é a semi-reação ou semi-equação que acontece lá no cátodo. Muito bem. Do lado de cá, do meu lado direito, eu tenho o eletrodo de polo positivo. O eletrodo de polo positivo atrai o íon negativo, porque cargas de sinais contrários, força de atração. Então o positivo atrai o ânion. Para onde vão os ânions está o ânodo. Perceba como é fácil. Cátodo é o caminho dos cátions, onde ocorre a redução. A corrente do gerador força o cátion a perder a carga. Ânodo é o caminho dos ânions. Para onde vão os ânions? Os ânions está o ânodo, que sempre sofre oxidação. Então quem vai chegar no ânodo? O oxigênio 2-. O oxigênio 2- está com carga negativa. Nós sabemos que carga negativa indica excesso de elétrons. Se ele é 2 vezes negativo, ele está com excesso de 2 elétrons. A corrente que sai do gerador força ele a perder esses 2 elétrons que estão em excesso. Ele perde os 2 elétrons e se transforma no O2. Lembrando que esse meio aqui é só para balancear o processo. Veja você, meio vezes 2, 1. 1 de cá, 1 de lá e o processo está balanceado. O NOx do oxigênio no primeiro membro, que é o íon, é a própria carga, 2-. Substância simples, NOx 0. De -2 para 0, houve um aumento do NOx, logo mesmo sofreu uma oxidação. Pois bem, se você esquecer de tudo isso, não perca a questão. Lembra do macetim. Na eletrólise, você
vai lembrar do macete chamado de peão. O que seria o peão? O positivo na eletrólise é o ânodo, que oxida. Está aqui, ó, o positivo é o ânodo, que oxida. Sobrou para o negativo, seu cátodo, que vai o quê? Reduzir. Nós vamos ter um fluxo de elétrons, uma transferência de elétrons de quem está oxidando, que quem oxida dá, para quem está reduzindo, porque quem reduz recebe. Se esquecer, lembra que os elétrons saem do adeus, do ânodo, para o chega mais, que é o cátodo. Então, ele sai do ânodo para o cátodo. Para se obter a equação global, a gente vai somar as 3 semi-reações. Quais são as 3? A fusão, a do cátodo e a do ânodo. Só que, atenção, antes de somar as 3 equações, você tem que verificar se o número de elétrons cedidos está igual ao número de elétrons recebidos. Veja que o ânion oxigênio cedeu 2 elétrons. O cátion alumínio recebeu 3 elétrons. Então não está igual, tem que fazer ficar igual. Multiplicaremos a do cátodo por 2, porque 2 vezes 3 darão 6 elétrons. Multiplicaremos a do ânodo por 3, porque 3 vezes 2, 6 elétrons. Feito isso, é só somar as 3, a fusão com a do cátodo, com a do ânodo, que você vai chegar na equação global. Lembrando ainda que esse metal alumínio, tão usado no nosso cotidiano, é obtido no cátodo de uma eletrólise ígnea do minério bauxita. Só um minutinho agora da sua atenção. Eu disse no início que os eletrodos usados nessa eletrólise são eletrodos inertes, eletrodos que não reagem. Cuidado, de olho no Enem, já apareceu isso. Nesse caso aqui, se os eletrodos forem feitos de platina, realmente eles serão inertes. Porém, se os eletrodos forem feitos de grafite, o grafite do ânodo, não o do cátodo, o do ânodo. Se o ânodo for um eletrodo de grafite, olha o que vai acontecer. O grafite vai reagir com o gás oxigênio que foi produzido na descarga do ânion oxigênio, produzindo CO2. Bastante atenção, se os eletrodos foram feitos de platina, nada vai acontecer. Realmente vai ser eletrodo inerte. Porém, se o ânodo for um eletrodo de grafite, aí você tem que tomar cuidado, porque esse grafite vai reagir com o O2 que foi produzido na descarga do ânion oxigênio, produzindo CO2. Isso já foi cobrado para o Enem, muita atenção. Valeu, meninos, abraço!